15 de abril de 1989, um dia que marcou para sempre a vida de uma cidade, o dia que mudou a história de um clube, um dia que jamais será esquecido. Hoje vamos inaugurar o quadro Caminhantes na História e por uma coincidência enorme, vamos falar de algo que aconteceu exatamente no dia 15. Estou gravando hoje, dia 15 de abril de 2023. Vamos falar de Hillsborough. Para falar de Hillsborough é preciso falar de hooliganismo. Não para justificar, mas exatamente para diferenciar o que aconteceu em Sheffield naquele dia do que acontecia antes. Torcidas de Leeds e Manchester United já haviam protagonizado cenas de violência em competições europeias anos antes, 75 e 77 respectivamente. E obviamente é impossível não citar a tragédia de Heysel, 1985, quando a torcida do Liverpool está envolvida no episódio onde 39 torcedores da Juventus perderam a vida naquela final de Champions League. Mas como eu disse, isso precisa ser lembrado para diferenciar o que houve lá do que houve nesse episódio. E mostrar que nossos julgamentos, tão expressos e contundentes, precisam ser mais cuidadosos, por que não dizer amorosos, antes de condenatórios. Hillsborough não foi isso. Não foi nada disso. Por vezes você pode encontrar por aí alguma referência como 96 vítimas de Hillsborough e pode estar estranhando porque estamos falando 97 aqui nesse vídeo e algumas vezes até falamos 96 porque estamos citando alguma coisa da época. O fato é que uma das vítimas morreu há pouco tempo e então foi alterado para 97 porque ela vinha de um estado vegetativo desde então, totalmente consequência daquele dia. Por isso, você pode ver alguns lugares 96, alguns lugares 97. São as vítimas de Hillsborough. No dia 15 de abril de 1989, Liverpool e Nottingham Forest iam disputar a semifinal da FA Cup. A competição mais antiga do mundo, era muito bem quista pelos seus torcedores e o estádio escolhido era Hillsborough, em Sheffield, o estádio do Sheffield Wednesday. Um estádio que era considerado apto para o jogo porque era um estádio que era modelo na Inglaterra naquela época e aconteciam várias semifinais de FA Cup ali. A expectativa era de casa cheia. O estádio tinha uma grande capacidade e havia passado por alguns problemas nos anos anteriores. Problemas esses que levaram a pequenas reformas na estrutura durante a década, entre elas a instalação de enormes grades separando os setores, que buscava combater o hooliganismo. Essas grades, que mais pareciam gaiolas, seriam determinantes para que a tragédia acontecesse. A polícia de Yorkshire era uma das mais violentas da Inglaterra. Apoiados no modus operandi da víbora Margaret Thatcher, tratavam o proletariado como animais, como inimigos do Estado, como peso na economia do estádio. E torcedores, em sua grande parte, eram proletariado. Não é difícil achar vídeos e textos que mostram como era o trato do governo com a cidade de Liverpool. Como o jogo era em campo neutro, cada torcida ocuparia metade do estádio. O setor onde a torcida do Liverpool ficaria, apenas 7 catracas deveriam dar conta de 10 mil torcedores. Ou seja, mesmo ocupando metade do espaço de Hillsborough, os torcedores tinham acesso a apenas 28% dos acessos às arquibancadas. Não tardou para a aglomeração de pessoas começar nas entradas destinadas às torcidas do Liverpool. Quem não conseguia entrar também era impedido de retornar, de voltar, porque uma grande multidão se aglomerava e impressionava as pessoas contra as catracas, impedindo que elas saíssem. E já naquele momento, dos 4 setores destinados à torcida do Liverpool, os 2 centrais já estavam completamente lotados. Ao ouvir os aplausos da torcida presente no estádio, que significava que os times estavam entrando em campo, a partida iria começar, os nervos se afloraram ainda mais do lado de fora. Preocupados com o esmagamento na entrada do estádio, veio então uma das decisões que selaram o destino de muitas pessoas naquele dia. As autoridades abriram um portão lateral, um sem catraca. Originalmente era uma saída de estádio, para tentar desafogar a multidão. A ideia era que os torcedores seguissem para os lados vazios do estádio, os laterais, que não estavam sendo ocupados até então. A sala de controle dos policiais responsáveis no local era acima dos setores superlotados. Dava para ver exatamente o que estava acontecendo, dava para ver a superlotação e eles precisavam somente direcionar as pessoas para que elas pudessem
pudessem ir para os locais mais vazios, porque a entrada os direcionava para o centro, que era onde havia a superlotação. Mas nada foi feito. A grande multidão que vinha de trás não sabia o que estava acontecendo e continuava a se aglomerar, tentando achar o seu espaço para assistir a partida. E quem entrava não fazia ideia de nada. Não passava pela cabeça deles que existiam pessoas lá na frente sendo esmagadas contra as grades ali nas divisórias. Grades essas construídas para impedir tanto o acesso ao gramado quanto o deslocamento lateral. Nós brasileiros temos um exemplo parecido que aconteceu naquele incidente na final entre Vasco e São Caetano no ano 2000. Às vezes você que está aqui não era nem nascido, mas aconteceu algo muito bem parecido. Superlotação, pressão em cima das grades, mas o alambrado naquela ocasião cedeu em São Januário. Muitas pessoas foram pisoteadas, muitos feridos, mas sem nenhuma morte. Acontece que as grades de Hillsborough não eram para pessoas, eram para animais, eram para inimigos. Talvez se você soltasse ali um leão, ele não conseguiria derrubar aquelas grades. Com isso, as pessoas foram esmagadas. Um local onde caberia provavelmente 1.600 pessoas já estava com uns 3.000 e só enchendo. Era uma jaula, literalmente. Nenhuma autoridade procurava mudar o fluxo das pessoas. Enquanto isso, o jogo começou e uma bola na trave aos 3 minutos fez a torcida se animar e movimentar-se mais, o que piorou e muito a situação. Pessoas tentavam escalar para a parte de cima e policiais já começavam a tentar reprimir. Afinal, elas estavam ali procurando mudar de setor de forma indevida. Com isso, esses torcedores da parte de cima e de outras partes do estádio entenderam o que estava acontecendo lá embaixo e começaram a alertar os jogadores, pedindo pelo amor de Deus para que algo fosse feito. Os jogadores, por sua vez, alertaram a arbitragem e ela, por volta de 5 a 6 minutos, interrompe o jogo. E nesse momento, torcedores começam a escalar as grades, tentando fugir daquele inferno, lutando literalmente pelas suas vidas. O protocolo policial a ser seguido nada previa com relação a isso. Afinal, ali só haviam animais. A ideia era combater o hooliganismo. Se tinha alguém subindo pelas grades, esse alguém deveria ser combatido. A segurança do público não era a prioridade, nem de longe. Policiais batiam com seus cacetetes, impedindo que as pessoas subiam, atirando de volta para a morte, para aquele local onde elas estavam sendo esmagadas, pisoteadas. Além disso, o chefe da polícia da oportunidade, David Duckenfield, jamais tinha trabalhado num jogo de futebol. Posteriormente, se revelaria que ele nem conhecia os times que jogariam naquela oportunidade. Em meio a todo esse caos, as autoridades impediam que as ambulâncias entrassem em campo. Os policiais combatiam, como eu disse, os torcedores que tentavam escalar as grades, com medo da invasão em campo, completamente céticos diante da tragédia que estava diante dos olhos deles. Cegos, apenas no propósito de seguir um protocolo. A humanidade não estava presente ali. Alguns torcedores, mesmo assim, conseguiram abrir um buraco na grade e saíram para dentro do campo. Somente quando eles caíam desfalecidos nas mãos dos policiais, que tentavam chegar para combatê-los, é que eles começaram a ter a noção de que algo muito sério estava acontecendo naquele momento. Ainda assim, uma grande porção da força policial, que poderia estar ali com alicates, ou seja, com outras ferramentas, tentando tirar aquelas grades, abrir o espaço para que as pessoas pudessem sair e salvar literalmente vidas. Uma grande porção foi deslocada para o outro lado do estádio, para impedir que a torcida do Nottingham Forest entrasse e brigasse. Eles literalmente estavam impedindo que a torcida do Nottingham Forest entrasse e batesse em pessoas mortas do outro lado, ao invés de adotar qualquer procedimento emergencial que a situação certamente pedia. Das 96 vítimas, apenas 12 conseguiram chegar ao hospital, por pura negligência. Pura e total negligência. Relatos de tristeza e de pavor percorriam por toda a cidade de Liverpool. Pais que tentavam contato com os filhos tinham uma angústia no coração absurda. Não era tempo de WhatsApp, não era tempo de internet, de telefone, de comunicação rápida. Era tempo de aguardar, de sofrer numa angústia que durou para alguns vários dias, para alguns o dia inteiro, para alguns para sempre. Relatos de pais que só conseguiam falar com seus filhos na noite daquele dia, recebendo notícias de que estavam bem. Outros nunca receberam notícias. A não ser aquela notícia de que o que aconteceu era o pior. Mas se isso já nos traz uma dor grande, já nos faz sentir uma angústia tamanha, o que vem após isso passa da angústia para a revolta. A repercussão imediata dada pelo governo, pelo comando da polícia, pela imprensa, apontava toda a culpa para os torcedores. A víbora Margaret Thatcher teria colaborado pessoalmente, conforme documentos sigilosos posteriormente revelados, para a mudança dos acontecimentos. Eu estou falando aqui de mentira. Eu estou falando aqui de crime. Eu não estou falando de uma má interpretação. Você aí do outro lado pode interpretar as coisas de várias formas. Podemos interpretar que o time atual do Liverpool está ruim por causa do técnico, outro pode interpretar que está por causa dos jogadores. Nada disso distorce a realidade. Isso são interpretações. Mas o que a gente está falando aqui é de encobrir a verdade.
Estamos falando aqui de modificar fatos. Nós tivemos uma líder do governo de um país modificando a verdade para incriminar pessoas mortas. Todos os mortos tiveram seu sangue recolhido para que houvesse uma medição do nível de álcool no sangue, seja adultos, jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, velhos. 37 dos 97 mortos eram adolescentes. Eram filhos de alguém. E foi amplamente divulgado que todos haviam bebido. E esse era o motivo da tragédia. Num episódio que ficou marcante, uma mãe tentava entrar ali para dar um abraço no corpo do seu filho. Um último abraço, uma despedida. E foi impedida por um policial. Porque ali estava um acúmulo de massa, ossos, pele, músculos, que era propriedade do governo. Não era mais o filho dela. Segundo os oficiais, os torcedores, totalmente embriagados, sem ingresso, teriam derrubado o portão sem catraca que dava acesso ao campo, causando o esmagamento daqueles que já estavam lá. O tabloide trazia embaixo da sua impactante manchete The Truth, ou A Verdade, seguintes frases: torcedores roubaram pertences das vítimas, torcedores urinaram nos corajosos policiais, torcedores bateram em policiais que tentavam fazer os primeiros socorros. E esse foi o resultado oficial do inquérito de Hillsborough, concluído ainda na década de 90 e totalmente influenciado pela adulteração de documentos oficiais. Segundo ele, a responsabilidade foi totalmente dos torcedores mortos. Afinal, eles não teriam como se defender. Assim eles pensavam, porque eles não sabiam que uma cidade estava por trás daqueles torcedores, que famílias existiam por trás daquelas pessoas, e que nem a maior rivalidade de uma cidade impediria que a luta pela justiça acontecesse. Em 2009, durante a cerimônia em homenagem aos 20 anos da tragédia em Anfield, o público interrompeu o discurso do secretário britânico de Mídia, Esportes e Lazer, Andy Burnham, para gritar "Justice for the 96". That 96 fellow football supporters who died will never be forgotten. And he asks us to think at this time A impressionante atitude foi uma das coisas que motivou a abertura do último inquérito para investigar o caso, que culminou na inocência oficial das vítimas. Sabendo que a tragédia havia sido consequência da negligência de autoridades oficiais e que os primeiros relatórios haviam sido adulterados para provar as hipóteses de acidente e culpas dos torcedores, as famílias das vítimas e o clube lutaram todos esses anos pela não responsabilização das vítimas, pela verdade, pela justiça. E como eu disse, nem mesmo uma grande rivalidade da cidade poderia impedir a mobilização de todo aquele povo. Afinal, dentre as 97, tinham filhos de Toffees, irmãos de Toffees, pais de Toffees. Não havia atingido uma torcida, não havia atingido um clube, havia atingido um povo. A cidade se uniu. E em uma das maiores demonstrações de que o futebol pode ser muito mais do que apenas 22 pessoas correndo atrás de uma bola em campo, Everton e Liverpool têm essa união até hoje. E numa parceria em conjunta, Liverpool e Everton fizeram várias campanhas com o lema Justice for the 97, uma luta da população da região que perdeu amigos, parentes, filhos contra a mentira oficial que se estabelecia naquele primeiro inquérito. Familiares decidiram se unir para fazer um novo relatório sobre o caso. E esse relatório mostrava que os policiais alteraram evidências para que a culpa ficasse totalmente com os torcedores e ainda omitiram a imagem das câmeras. Além disso, as autoridades alteraram mais de 150 depoimentos do caso. Nesse relatório, também ficou comprovado que 41 pessoas poderiam ter sido salvas, caso as ambulâncias tivessem entrado mais cedo e atendido as pessoas ali mesmo no local. Apenas em 2015, 26 anos depois, o chefe de polícia David Duckenfield assumiu a culpa pelo desastre. No ano de 2016,
27 anos depois, foi encerrado o novo inquérito, concluindo ter havido crime de negligência por parte das autoridades. Até hoje é muito difícil você conseguir falar com alguma pessoa sobre isso em Liverpool. O caso ainda toca muito as pessoas da cidade. Muitas pessoas frequentam sessões de terapia ainda por causa dessa situação. Muitas pessoas tiraram suas vidas por causa disso. Uma pessoa que deu o ingresso para outra e essa foi ao campo e morreu, se atirou diante de um trem. Muitas pessoas tentam tirar suas vidas todos os anos ao se lembrar do que aconteceu. Muitas pessoas conseguem. Nessa última final de Champions entre Liverpool e Real Madrid, houve uma confusão ali no momento do estádio com a torcida do Liverpool, e é dito que pelo menos 3 pessoas, ao fazerem a conexão dos dois acontecimentos, tentaram tirar suas vidas agora, recentemente. Há um memorial na porta de Anfield, onde simbolicamente os torcedores passam antes dos jogos, tocam o memorial, como se cada um estivesse levando uma das pessoas para dentro do estádio. Porque elas não podem mais ir. A cidade nunca se esquece. Os torcedores nunca se esquecem. Mesmo Steven Gerrard, grande capitão, um dos maiores jogadores da história, tem um parente envolvido que perdeu a vida no desastre. Aquela cidade nunca mais foi a mesma. John Alfred Anderson, Colin Mark Ashcroft, James Gary Aspinall, Kester Roger Marcus Ball, Gerard Baron Sr., Simon Bell, Barry Sidney Bennett, David John Bensel, David William Burrow, Tony Bland, Paul David Brady, Andrew Mark Brooks, Carl Brown, David Stephen Brown, Henry Thomas Burke, Peter Andrew Burkett, Paul William Carlyle, Raymond Thomas Chapman, Gary Christopher Church, Joseph Clark, Paul Clark, Gary Collins, Stephen Paul Kopok, Tracy Elizabeth Cox, James Philip Delaney, Andrew Stanley Devine, Christopher Barry Devonside, Christopher Edwards, Vincent Michael Fitzsimmons, Thomas Stephen Fox, John Paul Gilhooly, Barry Glover, Ian Thomas Glover, Derek George Goodwin, Roy Harry Hamilton, Philip Hammond, Eric Hankin, Gary Harrison, Stephen Francis Harrison, Peter Andrew Harrison, David Hawley, James Robert Hennessy, Paul Anthony Hewitson, Carl Darren Hewitt, Nicholas Michael Hewitt, Sarah Louise Hicks, Victoria Jane Hicks, Gordon Rodney Horn, Arthur Horrocks, Thomas Howard, Thomas Anthony Howard, Eric George Hughes, Alan Johnston, Christine Ann Jones, Gary Philip Jones, Richard Jones, Nicholas Peter Jones, Anthony Peter Kelly, Michael David Kelly, Carl David Lewis, David William Matter, Brian Christopher Matthews, Francis Joseph McAllister, John McBrien, Mariah Hazel McCabe, Joseph Daniel McCarthy, Peter McDonald, Alan McGlone, Keith McGrath, Paul Brian Murray, Lee Nicol, Stephen Francis O'Neill, Jonathan Owens, William Roy Pemberton, Carl William Himmer, David George Rimmer, Graham John Roberts, Stephen Joseph Robinson, Henry Charles Rogers, Colin Andrew Hugh William Sefton, Inger Shah, Paula Ann Smith, Adam Edward Spirit, Philip John Steele, David Leonard Thomas, Patrick John Thompson, Peter Ruben Thompson, Stuart Paul William Thompson,
Peter Francis Tyrrell, Christopher James Traynor, Martin Kevin Traynor, Kevin Tyrrell, Colin Waffer, Ian David Whelan, Martin Kenneth Wild, Kevin Daniel Williams, Graham John Wright. Jamais serão esquecidos.